Boa noite. Eu saúdo a todos que estão aqui presentes e todos que estão conectados conosco pelas redes sociais. E hoje nós estamos aqui juntos para refletirmos sobre o tema, capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Mas antes, quero convidar a todos para a gente fechar os nossos olhos, serenar a nossa mente, o nosso coração, para nos conectarmos com toda a espiritualidade amiga que já preparou todo este ambiente para nos receber. E assim, vamos sentindo recair sobre cada um de nós uma energia branca e pura que provém dos mais altos dos céus. E esta energia, ela vai nos ligar com o nosso mentor individual, com o nosso anjo da guarda, este amigo de todas as horas, que sempre está conosco na nossa jornada, nos abençoando, nos intuindo no bom caminho. E de mãos dadas com Ele, nós vamos chegar diante de nossa querida Mãe, Maria de Nazaré. E a esta Mãe nós pedimos colo, crianças espirituais que ainda somos. Pedimos que ela nos cubra com o seu manto de amor, de paz, de luz, de serenidade. E que com ela nós possamos aprender a amar e perdoar incondicionalmente todos os nossos irmãos. E de mãos dadas com a Mãe, nós vamos agora chegar diante do seu Filho, o nosso Mestre Jesus. E ao Mestre agradecemos a escola da vida, agradecemos todos os seus ensinamentos e humildemente nós lhe pedimos: Mestre amado, leve-nos à presença do Pai, Criador de tudo e de todos, Senhor de nossas vidas, para que através da prece que nos ensinou, nós possamos saudá-lo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Bem, o tema da noite de hoje é bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Ele faz parte do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus, quando ele subiu ao monte para ensinar a multidão, ele pronunciou o mais profundo código de ética que a humanidade já conheceu. O Sermão do Monte, também conhecido como Sermão da Montanha, que é um guia para a nossa vida moral e espiritual, mostrando o caminho para a felicidade através da prática do amor, da caridade e da busca pela perfeição. Esse nosso capítulo, ele também faz parte dessa bem-aventurança, que não foi organizada por acaso. Ele segue uma ordem lógica e progressiva para o nosso crescimento moral. Primeiro, Jesus fala da humildade, porque ela abre o nosso coração.
Depois ele fala da dor, porque nos torna pessoas mais sensíveis. Em seguida, ele fala da mansidão, porque nos ajuda na busca por viver em paz. E depois ele fala da sede de justiça, que nos move à prática do bem. Só depois que Jesus fala da misericórdia, dos puros de coração e dos pacificadores, porque essas virtudes, elas só vão florescer no coração de quem quer se transformar, de quem quer ser uma pessoa melhor. E o tema da noite é misericórdia. E o que é a palavra misericórdia? Ela vem do latim e significa colocar o coração no sofrimento do outro. De acordo com o nosso evangelho, misericórdia é sentir a dor do nosso próximo como a nossa e agir para suavizá-la, para amenizá-la. É o complemento da brandura, que consiste no esquecimento e o perdão das ofensas, pois aquele que não é misericordioso, ele não consegue ser brando e pacífico. É uma virtude que eleva a alma, porque a pessoa misericordiosa, ela está acima de toda ofensa, de todo insulto, com a sua calma, com a sua caridade. E a misericórdia, ela não é apenas um sentimento, mas ela se manifesta através de ações concretas do perdão e da compreensão. E quais são as formas que a misericórdia se apresenta? Uma delas eu já falei, vou repetir: compreensão. É quando eu me coloco no lugar do outro, tentando compreender quais as razões de ter agido daquela forma. Antes de qualquer julgamento, antes de qualquer condenação. No auxílio, estendendo a mão a quem precisa. Porque a caridade não é só você dar dinheiro, dar roupa, dar alimento, mas é também você descobrir formas de você ser útil. Por exemplo, no seu meio familiar, trabalho, você percebe uma pessoa sumida. Pega o telefone, liga para ela, procura saber o que está acontecendo, se ela está precisando de alguma coisa. Ofereça ajuda. Outro exemplo, uma pessoa doente, não importa se ela está no hospital ou não, faça uma visita. Ouça o que a pessoa tem a dizer. No mundo que a gente vive hoje, as pessoas estão carentes de serem ouvidas. E a vida, ela é tão sábia que ela nos mostra inúmeras oportunidades de sermos, de praticarmos a caridade. Só que só preciso de uma coisa: querer. Eu ter a disposição de ajudar, de auxiliar. Na indulgência, a leitura desse capítulo foi fantástico, porque ele nos mostra que a indulgência, ela é um dever, porque todos necessitamos da indulgência de uns para com os outros. Ela também nos ensina que a gente não deve julgar rigorosamente o meu próximo mais do que eu julgo a mim mesmo. Que eu não devo condenar no meu próximo
aquilo que eu suavizo, que eu desculpo em mim mesma. Ser indulgente é você saber do defeito do seu próximo, mas não ficar saindo, comentando, falando com todo mundo. Como o Fernando disse no evangelho da semana passada, o mal não merece comentário algum. E se eu tiver que falar, eu vou falar eu e a pessoa no intuito de ajudá-la. Ser indulgente é você ser tolerante, ser paciente, sabendo que se nós temos nossos defeitos, lutamos com ele dia a dia, o nosso próximo também. E principalmente no perdão. O perdão é a forma mais elevada da misericórdia, porque é onde eu liberto o outro do peso da culpa e a mim mesmo do ressentimento. Cada vez que escolhemos agir com bondade diante da dor ou do sofrimento do nosso próximo, nós estamos sendo misericordiosos, inclusive conosco mesmo, porque no futuro nós vamos colher tudo o que a gente planta. Jesus é o nosso grande exemplo de misericórdia. Em todas as suas ações, seus gestos, ele ofereceu a compreensão e o amor. Eu trouxe 3 exemplos para a gente. Primeiro exemplo é quando os fariseus lhes trazem uma mulher pega em adultério e falam para Jesus que na lei de Moisés eles deveriam apedrejá-la. E ele? O que ele pensava? E Jesus, com sua calma, ele respondeu: atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Ao ouvir, um a um foi saindo, ficando apenas o mestre e a mulher. Ele levanta e pergunta: mulher, onde estão os teus acusadores? Ela responde: foram todos embora. E Jesus não a condena, mas ele a orienta: vais e não tornes a pecar. O segundo exemplo é quando ele cura os leprosos e os possessos. Este é um rico ensinamento sobre a importância da fé, da gratidão e da atuação divina em nossas vidas. Quando Jesus curou os leprosos e os possessos, ele rompeu com toda forma de preconceito, mostrando-nos que todos são dignos do amor divino, porque somos filhos do mesmo Pai. E o terceiro exemplo é quando ele está na cruz. Ele nos dá a lição máxima ao pedir ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus, mesmo diante da traição, da injustiça, da violência, ele não guardou o ódio. Ele ofereceu o perdão. E veio uma pergunta que não podia me calar na minha mente: como amar os que nos ferem? Isso talvez seja a parte mais desafiadora do Evangelho, porque nós estamos acostumados a amar marido, esposa, pais, filhos, familiares, mas amar quem nos fere, será que a gente já pensou sobre isso? E Lucas, no versículo de 6 a 27, ele escreveu: amai os vossos inimigos,
fazei bem aos que vos odeiam. E no Evangelho nos diz que esse desafio, ele é possível com a prática da caridade e da compreensão. Não estou falando para ninguém sair daqui e abraçando e beijando aquele que te prejudicou. Não. É uma atitude de perdão, de benevolência e do desejo do bem ao próximo, principalmente com aqueles que nos prejudicam. Ao ter essa atitude de perdoar, de ser benevolente e de desejar o bem do nosso próximo, nós estamos fazendo um exercício de superação do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade. Estamos trabalhando em nós aqueles defeitos que a gente quer que o outro não tenha. Mas a gente está trabalhando aqui neste momento. E fazer esse trabalho é a nossa busca pela nossa paz e, consequentemente, pela nossa evolução. Amar os inimigos, criminosos, ofensores, traidores, deem o nome que vocês quiserem, não é ser conivente com o mal, mas sim compreender que, como irmãos que somos e estamos rumo ao caminho da evolução, todos erramos. Aí, todos nós precisamos da indulgência de um para com o outro. Todos precisamos da oração, que é a luz no nosso caminho. Todos precisamos do perdão. E o que é o perdão? O perdão, de acordo com o Evangelho, é a libertação interior, tanto para quem perdoa, quanto para quem é perdoado. É a decisão consciente de não alimentar ressentimento. É quando eu renuncio ao desejo de vingança e opto por compreender. Simeão, no capítulo 10, só que item 14, ele nos ensina que perdoar aos inimigos é pedir perdão a si mesmo. Por quê? Porque somos todos imperfeitos. E se hoje nós estamos feridos, nós também já ferimos alguém. A lei de ação, de reação. Simeão nos diz que perdoar a falta do nosso próximo é apagar uma falta nossa. Por quê? Porque daí eu estou criando méritos para eu ser perdoado pelos meus próprios erros, como a gente pede na oração do Pai Nosso. O perdão é uma libertação, porque a gente rompe com o laço vibratório com o mal. A mágoa que a gente guarda aqui dentro prende o nosso espírito ao passado, ao ofensor e ao sofrimento. Porque a gente fica aqui, remoendo, revivendo as cenas, as palavras, os sentimentos, e isso só causa dor e sofrimento. Ao passo que quando eu decido perdoar, eu rompo com esse laço do mal. Aí eu vou limpando o meu coração, tirando toda a mágoa, toda a dor, todo o sofrimento. Perdoar também evita-se doenças físicas e emocionais, porque a medicina já reconhece que sentimentos como a raiva, a ira, a vingança,
a mágoa, ansiedade, podem prejudicar gravemente o nosso corpo físico. E perdoar também a gente desenvolve a nossa humildade, porque reconhecemos que todos erramos. É um exercício constante de paciência, tolerância e amor ao próximo. Porque, como eu disse anteriormente, nós temos nossos defeitos. E não é da noite para o dia que eu vou acordar menos orgulhosa, menos vaidosa, menos egoísta. Eu trabalhar os meus defeitos é para a vida toda. É um trabalho de formiguinha que dia a dia eu vou fazendo. Tem dia que vai dar certo, tem dia que não vai dar. Mas é a perseverança, a disciplina, o desejo de querer ser melhor que exige tolerância, paciência e amor. Amor ao próximo e amor a mim mesmo. E é por isso que Jesus, ele nos diz: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Isso significa que nós temos que praticar o perdão enquanto estamos aqui, lado a lado. E nós iremos encarnar quantas vezes for necessário para repararmos o nosso erro. E é por isso que se diz que a prática do perdão é um caminho para a evolução espiritual. Porque a cada nova encarnação eu vou me tornando uma pessoa melhor na medida em que eu pratico o amor e o perdão ao próximo. E como praticar o perdão? Vamos começar pela prece, pela oração. Orando por quem nos feriu, muda a nossa vibração, muda o nosso pensamento e principalmente muda o nosso sentimento, porque nós vamos retirando todo aquele sentimento, toda aquela dor que está dentro do nosso coração, deixando ele livre para amar. Pela compreensão. Essa palavrinha já apareceu várias vezes. Por quê? Porque a gente saber que muitas vezes aquela pessoa que nos feriu, que nos prejudicou, ela o fez por um momento de ignorância, por um momento de dor, por um momento de desequilíbrio. Hoje a gente vive muito cada um no seu quadradinho. E muitas vezes a gente não sabe das lutas e dores que o nosso próximo está passando. Por isso que é muito importante, eu vou repetir, nos colocarmos no lugar do outro, tentar compreender o porquê daquela atitude antes de qualquer julgamento. E por último, pela ação. Sempre que possível, restaure a convivência. Se o fato aconteceu na família, no trabalho ou meio social, busque o diálogo. A pessoa ouviu, você ganhou a simpatia e o respeito dela. A pessoa não te ouviu, volta para a prece, volta para a oração, para que essa oração possa atingir o seu ser e ela possa encontrar a luz. Mas jamais deseje o mal, jamais deseje a vingança. E eu quero concluir trazendo para vocês que ser misericordioso é amar com profundidade, é compreender
sem julgar. É estender as mãos ao invés de apontar o dedo. Porque toda vez que eu aponto o dedo para alguém, é um para ela, mas é 4 para mim mesmo. E Jesus disse que com a mesma medida que eu julgar, eu serei julgado. Então, que nós possamos, como nos orienta o Evangelho desta noite, perdoar sempre, amar muito e sermos instrumentos da misericórdia divina aqui na Terra. E agora, para encerrar, quero convidar a todos para nós cantarmos juntos a oração de São Francisco de Assis, que ele seguiu o exemplo do nosso Mestre e tanto amou e tanto perdoou. Vamos cantar juntos. Instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver dúvida, que eu leve a fé, onde houver erro, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E assim nós elevamos o nosso pensamento de gratidão a Deus, nosso Pai, por estarmos aqui nessa escola, nessa casa bendita que nos acolhe, e que todos possamos voltar para os nossos lares bem melhores do que chegamos, e na certeza da bênção e proteção do nosso Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.
Eu vou pedir, por favor, para todos que estão em tratamento, que permaneçam no salão. E se alguém tiver alguma dúvida, eu estarei à disposição ali para a gente conversar. Muito obrigada.